lança a campanha nacional convocando mulheres a serem mesárias voluntárias e fiscais de partido nas eleições de 2026. O PL Mulher lançou uma campanha chamando mulheres a participarem ativamente das eleições de 2026. A ideia: atuar como mesárias voluntárias da Justiça Eleitoral e como fiscais de partido. As mulheres são 52% do eleitorado, cerca de 83 milhões de eleitoras. Participar da mesa e fiscalizar a apuração são direitos de todo cidadão. E aqui consta, você acredita nisso? Que quanto mais gente de bem participa, mais forte fica a democracia? Sem dúvida, né? A democracia é um exercício cívico, seria muito melhor se tivesse um voto impresso, né, que desse ali para averiguar que você votou e a pessoa que você votou realmente recebeu o seu voto, que também permitiria dupla contagem, né, no caso depois checagem dos votos, permitiria o escrutínio público, que inclusive está na nossa lei, né, tudo isso faz parte, né, e contando então com a participação voluntária dos cidadãos, dos próprios eleitores, dos partidos, né? Então eu vejo esse esforço com bons olhos, em que pese o sistema brasileiro ser mais opaco, não ter muito como você verificar, mas pelo menos algum tipo de fraude você consegue evitar se tiver ali mesários sérios, atentos, né? Checando identidade, coisa que na Califórnia é proibido, né? O sujeito é pego no trânsito fazendo besteira, se o policial pedir a identidade, ele tem que inventar que está indo votar naquele dia, né? Que aí ele não pode ter identidade, né? É um negócio de doido. Mas, enfim, o PL está, né, com esse esforço em relação ao voto feminino, digamos assim. A Michelle andou postando isso, ela que cuida do PL Mulher, eu vi também já o esforço da Ana Campanholo, né? Criando, inclusive, um movimento orgânico muito grande de mulheres no seu estado, né? Então, existe esse esforço. Agora mesmo saiu na imprensa que o Flávio estaria pensando numa mulher como economista para a pasta, né? Algumas pessoas pensam no nome da Daniele Marques, por exemplo, que foi presidente da Caixa e da equipe econômica do Paulo Guedes, né? Seria um bom nome, na minha opinião, mas, de novo, eu não ligo muito para essa coisa de se é mulher ou homem, né? A vice, a ministra de Economia, a indicada para o STF, eu não ligo muito para a política identitária. Acho isso uma bandeira da esquerda. Eu ligo para mérito. Eu ligo se é uma pessoa boa ou ruim, né? E tem gente boa, gente ruim, de todos os sexos, todas as cores, enfim. Isso que é mais relevante. Mas existe essa preocupação dentro do PL em acenar mais para as mulheres, porque pesquisas internas e externas mostram que existe uma rejeição maior ao Flávio no público feminino. Então eu vejo esse esforço, né, do PL Mulher nessa linha, né, tentando trazer mais a mulher para perto, né, para dentro, e, de certa forma, isso se reverter também num conhecimento maior em relação às bandeiras da candidatura do Flávio e numa rejeição menor, portanto. Muito bem, é isso mesmo que você trouxe. Apesar dessa... Eu concordo com essa questão da política identitária, eu acho que o mérito vem em primeiro lugar, mas uma vez que a esquerda cooptou isso, né, Darcio? Com toda certeza, né? E em lugares como Roraima, onde não se ganha uma eleição, mas se toma, ou em situações em que a gente não tem uma transparência que pode ser aprovada pela população, a fiscalização é mais do que necessária. E o PL Mulher, portanto, ele tem um trabalho importante nesse momento, agindo como a própria esquerda faz. Alguns sindicatos de esquerda fazem isso, eles convocam as pessoas para se inscreverem como fiscais, mesários, e que bom que o PL Mulher está adotando essa estratégia. Eu costumo dizer que não existe sistema perfeito. O homem não produzirá nenhum sistema perfeito. Ainda que a gente consiga a tão sonhada impressão dos votos, que seria o ideal para poder materializar e estabelecer, portanto, a contagem pública, conforme prevê o nosso diploma legal, ainda assim precisaríamos de uma fiscalização. Não vai adiantar, nenhum sistema vai substituir a presença
dos olhos da pessoa fiscalizando, porque basta o algoritmo mandar a impressora imprimir mais votos no final do dia e acabou. Aí a gente vai ter, ao contrário, né? A gente vai ter validado um voto que não é verdadeiro. Então, a presença é fundamental. Parabenizo aí os dirigentes do PL Mulher e espero que muitas pessoas se cadastrem aí nesse trabalho voluntário tão necessário para que a gente tenha uma eleição minimamente justa, coisa que não aconteceu em 2022. Vamos lá, vamos seguir girando aqui as notícias então. Vorcaro reclama de perseguição na cadeia ao ver a sua delação perto de nova rejeição. Segundo coluna do O Globo, Vorcaro está revoltado na cadeia. Sua segunda delação deve ser rejeitada. O que mais irritou foi o relator tirar a tornozeleira do irmão de Ciro Nogueira, mas manter preso o primo dele. Ele alega, abre aspas, perseguição e diz que prenderam sua família para forçar a delação. A explicação? O primo já fugiu da Polícia Federal uma vez, o outro não. Consta que a indignação dele é sinal de injustiça ou de quem não está conseguindo o benefício que queria? De quem não está querendo, né, entregar a turma. Né? Todo mundo teve relação republicana com ele, todo mundo fez transação lícita com ele, né? Então não há escândalo, né? É ridículo isso, né? Hoje vazou aí que nessa proposta de delação constava que ele teria dito que a transação com o escritório da família do Alexandre de Moraes não teve nenhum crime, né? Então, de novo, né? Não teve nenhum crime na letra da lei. Todo mundo sabe que ele contratou por 129 milhões de reais o escritório da família do Alexandre de Moraes para ter os serviços do Alexandre de Moraes e não da esposa. Isso é o crime em si, né? O que está por trás. Então, é a troca de favores, é o lobby, é a proteção, é o tráfico de influência. Então, se o Vorcaro insistir nessa brincadeira, né, de que ele era amigo de todo mundo se aproximou dele de forma republicana, de que não teve nada demais, ele vai, eu gostaria de dizer, né, ele vai mofar na cadeia. Eu não digo isso porque no Brasil a corrupção tem um passado glorioso e um futuro promissor. Até o Sérgio Cabral está solto, condenado a 400 anos de prisão, e o Lula voltou à cena do crime, né, como diria o seu próprio vice, Geraldo Alckmin. Então o Brasil não é para amadores, ou o Brasil não é para gente honesta. O Brasil é o país dos picaretas, dos corruptos. Então o Vorcaro, se aguentar, ele daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele deve estar solto, fazendo vídeo de dica de filme no final de semana. É mais ou menos o histórico que acontece. Agora, ele não pode achar que vai ter uma delação premiada fingindo que todo mundo era amiguinho dele e que ele não fez nada demais. A Polícia Federal já tem em posse vários celulares com várias trocas de mensagem comprometedoras. Então, ele está de palhaçada, né? Não é nenhuma perseguição. A família está presa porque ele usava todo mundo como laranja. Porque todo mundo dava dinheiro, porque o pai dele deu dinheiro para o partido novo, para outros partidos, porque o cunhado deu dinheiro para a campanha do Tarcísio, do Bolsonaro, de todo mundo, porque o Lewandowski foi contratado como consultor, o Guido Mantega idem, quer dizer, ele usava toda a estrutura familiar para mandar dinheiro para todo mundo. Era disso que se tratava, o esquema, né? E outra coisa que eu acho que deve estar pegando também é a questão da devolução de 60 bilhões de reais. Acho que ele não está querendo devolver tanto dinheiro, porque ele quer sair da cadeia depois de um tempinho, né, ainda podre de rico, né, com bilhões. Então ele deve estar titubeando em relação a isso. Pô, a gente não pode acertar aqui a devolução de 30, 40, sei lá, né? E a turma da PF não está aceitando. A PGR está sempre mais inclinada a aceitar, mas acho que também não vai aceitar esse acordo que a PF já rejeitou, o segundo, né? Até porque tem concorrência, tem o próprio Zé, o cunhado dele, que pode fazer um acordo, e tem o ex-diretor-presidente do BRB. Então, e tem um material que a PF já meteu a mão nos telefones e tudo. São evidências, são provas. Então, Emilinho, eu não sei, né, se vai sair alguma delação ou não, e se não sair, ele tem que apodrecer na prisão comum. Esse que é o fato. Uhum. Você vai na mesma linha aqui, Darcio?
Com toda certeza. Esse caso é muito amplo para poder a gente aceitar qualquer tipo de argumento para que ele tenha qualquer benefício, gente. Morreu gente. Ou esse cara não morreu? Ou ele está vivo? Existe essa possibilidade, né? Pois é. Mas eu acredito que ele tenha morrido. E assim, e ele tinha serviços. Esses serviços precisam ser revelados. Como, por exemplo, quebrar os dentes de um jornalista. Será que isso vai estar na relação, na delação, na colaboração? Se teve prática de crime, a colaboração premiada pressupõe a confissão. E como ele concorreu para a prática desse crime? Como é que fica essa situação? A relação dele com o BRB, com tantos políticos. Então, não pode ser uma coisa simples, onde ele seletivamente escolhe ali um ou outro alvo que pode eventualmente trazer um efeito colateral menor para os seus interesses. Precisa ser uma delação ampla. Portanto, eu achei até o prazo muito curto da primeira recusa para a segunda. Achei que foi muito rápido, né? Aquilo que estava demorando, de repente, volta. Não, agora eu vou falar. E aí, uma semana, ele já falou tudo. Não, com certeza, isso aí, esse ecossistema criminoso é bem amplo e demoraria bastante para que tudo fosse revelado. Quão bom seria uma CPMI? Infelizmente, ela não saiu. O seu Alcolumbre não deixou. Será que o Vorcar sabe alguma coisa do Alcolumbre? Quem sabe a delação pode começar por aí. Então, assim, vamos aguardar e que ele continue preso, sim. O prejuízo foi muito grande para muita gente. Então, já que ele não pode contribuir, que ele fique preso. É isso Emilinho, aí. deixa eu fazer uma pergunta para o Darcio, se possível. Por favor. Porque o Darcio é dessa área de direito. Eu já ouvi 2 juristas, né, levantando uma tese de que, porque o Darcio mencionou esse prazo muito curto, eu concordo, né, essa tese de que essa negação constante de um acordo de delação, aí ele vindo com esse papo, né, da família toda, uso de tortura para ele delatar, se isso não seria cavar um pênalti, se não seria preparar um terreno para na frente uma anulação desse caso todo. Isso te preocupa também, Darcio? Assim, eu não sou da área do direito, né? Mas concordo, eu acredito que isso aí encaixa certinho com a narrativa do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já prefaciou essa possibilidade, Constantino. Isso já está desenhado. Eu vou mais longe ainda. Eu lembro que quando Delúbio Soares, José Dirceu e José Genuíno estavam presos na Papuda, eles escreveram uma carta de próprio punho falando das más condições da penitenciária, de que eles estavam tomando banho frio, entre outras coisas. E no momento daquela carta eu falei, isso é criação de documento para poder, no futuro, eles anularem as prisões a Lava Jato, as condenações. E não deu outra. Tudo foi se desenhando para isso. Essa gente, ela não opera numa frequência normal. Eu costumo dizer que eles operam de uma forma atemporal. E ele está sendo orientado, sim. Essa tese que você levanta agora, Constantino, ela é bem verossímil. É possível, sim, que, inclusive, ele proponha uma nova delação e não dê as informações necessárias para que, mais uma vez, fique parecendo que estão exigindo dele um nome. Exatamente como aconteceu no caso do Lula, que eles falaram, não, enquanto não desse o nome do Lula, eles não soltavam. Mesma coisa, mesmo roteiro, e aparentemente tudo se encaminha para uma grande pizza.